Bom dia a todos, amados do Pai. Vocês podem sentar, muito obrigado, vocês são uma bênção, glória a Deus. Antes de mais, quero dizer que é um prazer estar aqui e é uma honra mesmo poder fazer o lançamento do livro aí com vocês e saber que certamente a vossa vida será edificada e abençoada. Mas antes disso, eu gostaria de convidar a minha esposa só para saudar os irmãos, pode ser? Eu sei que muitos de vocês a conhecem, então, glória a Deus, ela é uma bênção. A minha vida nunca mais foi a mesma. Bom dia, amados do Pai. Desde já eu mando um abraço, beijo apertado da nossa igreja lá. Todo mundo diz, vocês vão para a igreja do pastor Márcio Botelheiro e Lisiane. Olha, todo mundo lá ama vocês. Vocês são sempre muito bem-vindos. E vocês também, viu? E é um prazer estar aqui hoje pela manhã. E enquanto desde que eu cheguei aqui, rapaz... Queridos, vocês têm noção quem vocês são? Acho que não. Acho que não. Nós precisamos entender que igreja é muito mais do que cumprir um protocolo. Você não está aqui para cumprir uma liturgia de domingo. Porque domingo é o dia do Senhor. Dia do Senhor é todos os dias. E sabe, como o pastor estava falando... Quando Deus colocou no coração do meu marido a inspiração para escrever esse livro, é para que a gente possa abrir o nosso entendimento também, para saber que nós servimos a um Deus vivo, real, e que nós não mudamos de religião. Você não mudou de religião por estar aqui hoje pela manhã. Você não saiu de um lugar onde você levava um nome e agora você participa em outro lugar onde você é definido por outro nome. Na realidade, você mudou de vida. Você mudou no status espiritual. Você sofreu um upgrade. Você antes era criatura de Deus e hoje você é filho de Deus. E a Bíblia diz que o reino de Deus habita dentro de você. E eu quero te dizer uma coisa. O reino de Deus não é um lugar. Não é um lugar físico. É um lugar dentro de nós. E a Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Agora, se você nasceu de novo, eu quero saber quem nasceu de novo aqui. Não sou eu que vou pregar, mas eu quero saber quem nasceu de novo. Você nasceu de novo? Jesus é Senhor da sua vida? Então o reino de Deus já está dentro de você. E o fato do reino de Deus estar dentro de você, existe alegria dentro de você. Você pode dizer, Sâmia, como é que eu posso me alegrar com tantas circunstâncias que eu estou vivendo? Porque o reino de Deus dentro de você não depende do que você está vivendo por fora. Mas vou dizer que o que você está vivendo por fora pode ser totalmente afetado pelo reino que está dentro de você. E eu vou te dizer, querido, a nossa atitude para receber a palavra, ela precisa ser ajustada. Porque você precisa receber a palavra primeiro com expectativa e com alegria. Então, deixa o seu rosto saber que você está alegre. Deixa o seu rosto, deixa o seu... Está todo mundo de máscara, mas não tem problema não. É como meu marido diz, ria com seus olhos. A gente não pode ver a boca de ninguém rindo, mas nós podemos deixar que o nosso rosto reflita a alegria do reino que já está dentro de nós. Amém? Diga, eu tenho o reino de Deus habitando dentro de mim. E esse reino é justiça, paz e alegria. Quando as circunstâncias se levantarem contra você, você diz, olha, circunstâncias, você veio para mim com um relatório negativo, pois eu vou para você com justiça, paz e alegria. Encare suas circunstâncias dessa forma, porque você vai ver que até a Bíblia diz que diante do Senhor existe alegria exuberante. Isso não foi uma alegria exuberante. E eu quero que você desperte dentro de você expectativa,
Porque a palavra de Deus tem poder de levantar você por dentro e de ajustar coisas que estavam fora do lugar. Porque você não está aqui para marcar o seu ponto, você está aqui para receber entendimento da verdade, que tem poder disponível para mudar a sua vida e a sua realidade. Amém? Vocês vão explodir nesse lugar. Não olha para as circunstâncias. Pega junto com esse casal. Pega junto. Pega junto com eles. Porque aquilo que você veio fazer aqui é muito mais do que apenas fazer parte do rol de membros de uma igreja. Você é um luzeiro nessa terra. E existem coisas que vão acontecer. Mas ninguém constrói nada sozinho. Faça a sua parte. E se você pegar junto com eles e fizer a parte que cabe a você, você vai ver que aquilo que está sobre eles vai descer sobre você também. E vai afetar toda a sua vida e realidade. Amém? Nós amamos você. Amém? Mas quem vai pregar não sou eu. Não. Glória a Deus, muito bem. Bem, vamos à palavra. Está tudo dito, bora aí. Vamos orar. Abba, te damos graças por este dia. Te dou graças pela tua palavra, que é Deus conosco. A tua palavra é a tua vontade, a tua inspiração, os teus pensamentos a respeito de todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus, o Nazareno, eu declaro toda a mente livre, todo o coração receptivo, para receber a semente incorruptível da palavra de Deus. E a vida destas pessoas aqui ligadas comigo nunca mais será a mesma. Obrigado, Senhor, pelo mover do Espírito Santo neste lugar. Eu me entrego a Ti, porque em mim mesmo nada tenho em que possa confiar. Mas graças te dou pela Tua graça sobre mim para partilhar com o Teu povo a Tua palavra neste dia. E conforme eu orei, obrigado, Pai. Porque assim é. Aleluia, diga eu recebo. Ah, glória a Deus. Muito bem. Então, vamos falar sobre a graça, não é? Para vocês terem uma pequena ideia, este livro levou 540 horas a escrever. E tem mais de 1.600 referências bíblicas. Eu gosto de deixar a palavra de Deus falar. Então, tenho a certeza que você, ao ler este livro, vai ser muito edificado. Eu próprio escrevi o livro, e não sei se é politicamente correto dizê-lo ou não, mas é a verdade. Eu próprio li o livro e fui abençoado. Ué, a palavra de Deus abençoa qualquer um, não é? Glória a Deus. Aleluia. Ali os nossos irmãos da Venezuela, ¿entienden lo que digo? Así. Voy a hablar despacio para que... Vale? Muito bem. Então, bora lá. O livro tem 38 capítulos. Então, eu vou tentar fazer assim um briefing. Isto está tudo aqui muito englosado. Para um apanhado geral, para você entender o que é que está no livro. E, obviamente, no livro tem muito mais, e é isso. Como o pastor Márcio falou, é de facto, na verdade, a vontade de escrever esse livro já é de muitos anos. Tanto que eu ministrei uma vez na igreja, em 2012, sobre esse assunto, e pedi lá ao meu pessoal para escrever, não é, a mensagem. E eu arquivei no meu computador e ficou, porque não tinha no meu espírito, a luz verde para lançar o livro. Então, o ano passado, foi de repente assim, veio, é agora. Não é? Fim do ano passado. Então, este ano comecei a escrever, em janeiro, e pronto, e está aí. Glória a Deus. Muito bem. Então, bora lá. Abram a vossa Bíblia em João, capítulo 1. João, capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 17. Está tudo bem com vocês? Estão com sono? Não. Olha, não pode mentir, hein?
João capítulo 1, versículo 17. Quer dizer, a vocês também têm a honra de ter a minha irmã de sangue aqui. Glória a Deus, ela já serviu aqui. Ela trabalha numa IPSS do pastor Lionel e ela está lá a servir também. E glória a Deus, ela é uma bênção. Era a minha guarda-costas quando eu era miúdo. Quando eu me metia em aperto, eu ia chamá-la. Quando ela chegava, eu ganhava peito. Ganhava coragem, não é? Se ela não estava, eu fugia. Mas pronto. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem. Já acharam João 1,17? Diz assim: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deixa-me perguntar, isto é coisa para acabar mais ou menos a que horas? Se eu acabar à 1, quem é que fica aqui até à 1? Deixa eu ver, metade da sala. Ok, e se for ao meio-dia 1/4, quem é que fica até o meio-dia 1/4? Vá, já melhorou. Não, eu vou ser breve, eu não gosto de falar muito, mas eu vou ser breve, vá. Então, olhe para aqui, tem tanta coisa a dizer aqui, veja. A lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. De que lado está a verdade? Leia outra vez. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. De que lado está a verdade? Do lado da lei, com Moisés, ou do lado da graça com Jesus? É mesmo. Veja, deste lado, a lei foi dada por Moisés. Está Moisés e a lei. E deste lado, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então a verdade está do lado da graça, não está do lado da lei. E nós precisamos compreender isto porque, veja, alguém perguntou, mas a lei não era verdade? Não, a lei não era verdade. A verdade. Hoje até o fim, para não dar um nó. A lei não era a verdade. A lei era o testemunho da verdade que viria a manifestar-se. Por isso a Escritura diz que Jesus se manifestou tendo testemunho da lei e dos profetas. Ok? Então a lei não era a verdade em si, a lei era o testemunho da verdade que viria a manifestar-se. Certo? A Escritura também diz que a lei e os profetas profetizaram até João. Viu? Não foi só os profetas que profetizaram, a lei também profetizou. E quando diz profetizou, não está a falar do Armagedon, nem dos cavalos amarelos, não é? Está a falar de Jesus Cristo. Profetizaram a respeito de Jesus. Jesus disse aos fariseus, examinais as Escrituras, porque procurais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. E depois ele disse assim, se vocês crescem em Moisés, também creriam em mim, porque de mim escreveu ele. Então é disto que está a falar. Agora, há outra coisa interessante aí no versículo 17. Se você reparar, você sabe, lei e graça são dois substantivos. Logo, o verbo está no plural. Vieram. Mas no grego original, o verbo não está no plural, está no singular. Seria como se nós disséssemos, a lei e a graça veio. Que lá na nossa gramática é um erro, mas no sentido da Escritura é o certo. A graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Porquê no singular? Porque graça e verdade são a mesma pessoa. Jesus Cristo. Ele é a verdade porque foi estabelecido no princípio. É o que significa a palavra verdade. O que foi estabelecido no princípio. E no princípio era Ele. No princípio era o verbo, a palavra.
certo? Tudo foi criado por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. O Verbo se fez carne, se fez matéria e habitou entre nós. Ok? Então Ele é a verdade, porque Ele é estabelecido no princípio. Ok? Alô? Amém. E na verdade a palavra mentira significa o que vem depois. Por isso é que é mentira. Não foi estabelecido no princípio, veio depois. Isso é outra pregação. Bem, então, vamos lá. Qual é o propósito da lei? Ou, perdão, qual foi o propósito da lei? Há cristãos ainda hoje, meu amado, eu não estou a criticar ninguém, estou só a expor a vocês o facto, mas há pastores que ainda hoje fazem seminários sobre os 10 mandamentos. Amados, o apóstolo Paulo chamou-lhe o ministério da morte gravado com letras em pedra. Vamos estar a dar seminários sobre os 10 mandamentos para quê? É o ministério da morte. E foi por Cristo abolida. Alô? Você está aqui ou está sem rede? Agora, nós precisamos é compreender qual o propósito da lei. Veja, a lei não foi um engano. A lei foi dada com um propósito divino. A lei não foi algo que Deus disse assim, olha, vou fazer aqui qualquer coisa e depois eu penso num plano melhor. E depois Deus pensou e disse, olha, afinal pensei melhor, vou arrumar a lei e vou trazer a graça. Não, a lei teve um propósito divino e nós precisamos compreender qual foi o propósito da lei. Veja, a lei foi dada para estancar o pecado. A lei foi dada para mostrar ao homem a sua real condição diante de Deus. Por incrível que pareça, a lei foi dada para realçar o pecado. A lei foi dada como um espelho, para que o homem se visse a si mesmo como Deus o vê, na condição que Deus o vê. A lei, a Bíblia diz que a lei é espiritual, mas aqueles a quem a lei foi dirigida eram carnais, não eram espirituais, não eram nascidos de novo. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, mostra o que é o homem debaixo da lei. Ele tem uma consciência do que é certo e do que é errado. Ele quer até fazer o que é certo, mas nele opera uma lei que o domina e que o leva a fazer o que é errado. Esse é o homem debaixo da lei, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 8, ele começa logo por dizer, portanto, agora... Não antes, mas agora. Agora quê? Agora na graça. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E algumas traduções dizem que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O andar segundo a carne está a referir-se a andar segundo a lei. Mas segundo o Espírito, isto é, segundo a graça. No versículo 2 de Romanos 8 ele diz, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus... me livrou da lei do pecado e da morte. Então é isso que o Espírito Santo chamou a lei. Lei do pecado e da morte. Porque ela veio para enaltecer o pecado. A lei, embora sendo espiritual, não espiritualizou ninguém. Diz também que a lei é boa, justa, mas não justificou ninguém. E santa, mas não santificou ninguém. Por que não? Esse nunca foi o propósito da lei. A lei foi dada para mostrar ao homem a necessidade de um Salvador. Foi para isso que Deus entregou a lei a Moisés. Amém? Amém. E nós precisamos perceber bem qual é o propósito da lei para que possamos também entender a graça. Amém. Agora, ninguém conseguiu cumprir a lei.
Que dilema. Você diz, eu achava que sim, mas não. É Deus mesmo que disse isso. Não precisa abrir a Bíblia, Jeremias 31, versículo 31. Deus anuncia, farei uma nova aliança com a casa de Judá, com a casa de Israel. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão e os tirei do Egito. Porque eles invalidaram aquela minha aliança. Que aliança é essa? A lei. Diz que a lei foi invalidada. Por quem? Pelo próprio povo. Como invalidaram a lei? Não cumprindo o que a lei dizia. Em Atos 15, no versículo 10, quando a igreja começa a crescer, e tinha fariseus, não é? Que se converteram. Então começaram a dizer que os irmãos na igreja tinham que guardar a lei de Moisés para serem salvos. E isso gerou uma confusão tão grande que deu-se o primeiro concílio da história. O pessoal foi todo para Jerusalém, reuniram os apóstolos e agora, então, como é que é afinal? E Pedro levantou-se e disse isto. Vocês bem sabem que eu fui o primeiro que Deus escolheu para pregar aos gentios, não é? Lá, Atos 10, na casa de Cornélio. E ele termina dizendo o seguinte: não vamos colocar sobre os irmãos um jugo. Olha o que ele chama a lei. Um jugo que nem os nossos pais, nem nós podemos suportar. O que é que Pedro está a dizer? Ei, não vamos obrigar os outros a praticar uma coisa que nem os nossos pais, nem nós conseguimos fazê-lo. Ninguém cumpriu a lei. Agora, em Mateus 5, creio que é o versículo 17, Jesus disse o seguinte, e isto tem causado alguma controvérsia acerca do assunto. Jesus disse, não penseis que eu vim anular a lei. Eu não vim anular a lei. Eu vim cumprir. Aí as pessoas pensam assim, espera aí, então, se Jesus cumpriu a lei, eu tenho que cumprir também. Você tem que entender o significado da palavra cumprir. O que é que Jesus veio cumprir da lei? Pense comigo. Jesus oferecia um cordeiro pelo sacrifício do seu pecado, como todos faziam segundo a lei? Hã? Onde é que você lê nos evangelhos que Jesus foi ao templo e levou o cordeiro pelos seus próprios pecados? Porque se ele o fizesse, estaria a mentir. Ele não tinha pecado. Os fariseus chocavam com ele porque ele curava no sábado e para um fariseu aquilo era considerado trabalho. Mandava os outros, segundo a lei, trabalhar. Disse ao paralítico, toma a tua cama e vai embora. E os fariseus disseram, não é lícito levares a tua cama? Hoje é sábado. Alô? Então como é que Jesus cumpriu a lei? Bem, Jesus cumpriu a lei como um empreiteiro cumpre o projeto. Um construtor civil cumpre o projeto de uma casa. Jesus cumpriu a lei assim. Ele olha para o projeto e diz, ok, alicerces aqui, vamos abrir alicerces. Cavam os alicerces. Bem, tem que levar uma sapata em cada canto e no sítio dos pilares, de 3 em 3 metros, vamos dizer, uma sapata. O pilar nasce dali. Ok, agora leva a cinta toda a volta para fazer o travamento e agora leva a placa, a laje de piso, primeiro piso. Muito bem, está aqui. O que é que ele está a fazer? Está a cumprir o projeto. Está a executar o que o projeto diz para fazer, para a casa ser construída. Aí vai andando, ok, sobe paredes no primeiro piso, mais uma pilar, cinta e tal, telhado. Termina o projeto, entrega a obra, está pronto. Agora imagina, chega lá alguém, pega no projeto passado um ano, e diz, epá, isto sim senhora, isto aqui é que está um desenho bonito. Olha para cá, muito bonito. Mas aqui diz que tem que ter alicerces. Já tem, já está feito. Já se cumpriu essa parte. Mas aqui, diz que tem que nascer um pilar de 3 em 3 metros.
também já está aí dentro. Já está? Já está cumprido. E a laje? Também já se cumpriu. Já se cumpriu. Então, e a laje de cobertura? Também está. Está cumprido. Está consumada essa parte. Então, e agora? Não tem mais nada para fazer? Realmente tem. Desfruta do que foi feito. Esse é o nosso problema. Nós sempre pensamos que depende do que fazemos. E isso é lei. Romanos no capítulo 10 diz que a justiça da lei diz assim: o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Mas sabe que na lei o mérito é humano. Você faz e você é recompensado. Na graça, o mérito não é humano. Enquanto a lei depende daquilo que o homem precisa fazer. Por isso é que invalidaram, não fizeram. Tudo. Porque segundo a lei, se você falhar um mandamento, você é culpado de ter transgredido toda a lei. Então, enquanto a lei depende daquilo que o homem precisava fazer, por isso é que você lê, vamos aos 10 mandamentos, que é o âmago da lei. Não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho, não farás isto, não farás aquilo. Já viu? Tudo é o homem que precisa fazer. E 3 coisas Deus diz que ele faria. 3 na lei. E dessas 3, 2 é condenação. Na graça, oh, glória a Deus. A graça não depende do que você e eu precisamos ou não fazer. A graça está totalmente baseada no que Jesus fez. Aleluia, glória a Deus. E sabe, quando descreve essa nova aliança da graça, em Jeremias, no capítulo 31, Hebreus, creio que é o versículo 7, também fala, 7 ou 12, não tenho que saber tudo, você lê o livro. Diz, farei uma nova aliança, não é? E é interessante porque Deus... Vamos lá, Jeremias 31, versículo 4. Vamos lá. Para você olhar a Bíblia. Jeremias 31, 4. Tic-tac, tic-tac. Vamos lá. 31. Perdão, eu disse 31, 4. Não, é 31. Vamos ler 34. Olha o que diz aí. Deus está a anunciar esta nova aliança. Versículo 31. Eis que vem em dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz, já falei sobre isto, com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança. Versículo 33. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, e depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior, a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Agora o versículo 34 começa a dizer, e não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. E agora, olha aqui a razão pela qual nós temos uma nova aliança, que é a aliança da graça. Porque lhes perdoarei os seus pecados, as suas maldades, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aleluia. É uma aliança bem diferente, porque na lei Deus lembrava-se, até a 3ª e 4ª geração. Mas na graça, Deus não lembra mais. Glória a Deus. Aleluia. E isso não quer dizer que você então agora tem carta branca para pecar, porque a graça cobre tudo. Isso é um engano, e nós vamos ver isso. Abram a vossa Bíblia em Colossenses, no capítulo 1. Colossenses. Veja porque é importante nós aprendermos sobre a graça. Estudarmos sobre a graça. Colossenses, capítulo 1, versículo 6.
Já achou? Olha o que diz. Está a falar do Evangelho, se você reparar, a última palavra do versículo 15 é isso mesmo. Fala a verdade do Evangelho. Versículo 6 então diz que já chegou a vós. Então está a falar do Evangelho que já tinha chegado aos irmãos lá em Colossos, não é? Que já chegou a vós, como também está em todo o mundo e já vai frutificando, como também entre vós. E agora diz, quando começou a dar frutos o Evangelho, quer em todo o mundo, quer entre eles. Desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Olha para mim. Está a ver que este assunto da graça de Deus, de compreendermos a graça de Deus, é tão importante, tão importante, tão importante, que a palavra que nós ouvimos frutificará na nossa vida na medida do conhecimento que nós temos sobre a graça de Deus. O que é a graça de Deus, como ela opera na nossa vida, como ela nos alcançou, o poder que ela nos deu. Se nós não conhecermos a graça de Deus, meus amados, nós vamos ouvir a palavra e sempre vai estar como pano de fundo a condenação, o medo. E você sabe que era o que a lei fazia, por isso é que a lei não é da fé, disse Paulo aos Gálatas. A lei não é da fé. Por quê? Porque, na verdade, a lei era inimiga da fé. Porque a lei mantinha o homem sempre na dívida e debaixo de condenação. Gálatas, no capítulo 2, Paulo diz isso, os que são da lei estão debaixo de maldição. A condenação anula a sua fé. Por isso é que os que vivem debaixo da lei, a relação deles com Deus não é uma relação confiante nem segura, é incerta. Porque está lá sempre a condenação. Era o que a lei fazia. Então, é importante nós estudarmos sobre a graça, para que toda a palavra de Deus que nós ouvimos produza resultados na nossa vida. Aleluia. Amém. Sabe que há cristãos que parecem que têm um ministério de juiz. Eles julgam os outros e julgam-se a eles próprios. No sentido de sempre se estarem a recriminar. Eu tinha dito a Deus que ia orar 2 horas. Só orei 15 minutos. E a pessoa condena-se. E quando surge uma necessidade, vêm 2 pensamentos. Primeiro, isto aconteceu porque não oraste 1 hora. E o outro pensamento, nem vale a pena pedir a Deus para te livrar disto. Ele nem te vai ouvir. Isso anula a sua fé. Amados, precisamos compreender o seguinte. Não, eu já vou lá. Vamos falar um bocadinho acerca do equilíbrio ou desequilíbrio nesta área da graça. Por muitos lugares nesse mundo fora, pregou-se a graça como carta branca, como eu disse antes, para pecar e viver de qualquer maneira. E mesmo aqueles que o fazem, que vivem assim, dizem, não venham com essas coisas que eu estou debaixo da graça. Isso é um erro. Mas sabe, não é novo. Por outro lado, pelo facto da graça ser um assunto algo controverso, ou mal compreendido, também é evitado. Então não é comum ouvir-se esse assunto nos púlpitos das igrejas. E porquê? Porque o inimigo não está interessado em que o povo de Deus ande na graça que se lhes ofereceu em Cristo Jesus. O inimigo tem o desejo que o povo esteja sempre debaixo de condenação. E muitas vezes é o que sai dos púlpitos, é condenação. E isso anula a sua fé. Estorva na sua relação com Deus. Mas esse assunto de confusão acerca da graça vem desde o 1º século. É por isso que não é humano nem cultural. É o inimigo que está por detrás para confundir as pessoas. Quer ver? Venha lá comigo a Judas. Fica antes do Apocalipse, literalmente, e é vizinho do Apocalipse. Judas, capítulo
versículo 4. Nem tem capítulos, é... Já encontrou? Olha o que diz aí. Porque se introduziram secretamente ou furtivamente, outras traduções dizem... O quê? O que é que a sua diz aí? Dissimul... Ok. Ou seja, introduziram-se dando uma aparência, mas na verdade são outra. Porque se introduziram simuladamente alguns, os quais já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Então olhe para mim, não é novo, já é daquele tempo que dentro da igreja pessoas convertiam em dissolução. Dissolução quer dizer desvio, luxúria, extravagância, libertinagem, é do género, vale tudo. Já na igreja do primeiro século. E está aqui a Escritura a dizer que essas pessoas, ao fazer isso, ao olhar para a graça de Deus dessa forma, estavam a negar a Jesus Cristo. Porquê? Porque, como eu vos disse antes, graça e verdade são uma pessoa só. Se alguém nega a graça ou distorce o sentido da graça, está a negar Jesus. Não tem como dissociar a graça de Jesus. Amém? Agora, é importante percebermos que a graça, na verdade, libertou-nos do pecado. Abram a vossa Bíblia em Tito, umas páginas atrás. É logo a seguir, antes de Hebreus, a seguir a Timóteo, a 2 Timóteo. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12. Sabe porque é que um pastor bebe muita água enquanto prega? É para a pregação não ficar seca. Então tem alguns que dizem, beba mais, pastor, beba mais. Tito, capítulo 2, versículo 11. Olha o que diz. Porque a graça salvadora de Deus se manifestou a todos os homens. Não veio só para alguns escolhidos, veio para todos. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e aos desejos mundanos, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Então, olhe para mim. A primeira coisa que a graça faz, depois de nos reconciliar com Deus, é ensinar-nos a viver uma vida que agrada a Deus. Não é? A graça não ensina a viver uma vida de qualquer maneira. A mentir, a roubar, a adulterar, enfim, a alimentar pensamentos que não prestam. A graça ensina-nos a levar uma vida que agrada a Deus. E isso é uma vida apartada do pecado. Você pode dizer assim, ó pastor, mas está a dizer o quê? Que você nunca pecou? Eu gostava. Eu gostava tanto de dizer, é exatamente isso, mas não posso. Eu já errei, eu já falhei. Mas sabe, santificação ou perfeição, ela não acontece assim. É um processo. E aquilo que hoje, na nossa vida, é um erro, não será por muito mais tempo. É como eu digo, é uma espécie em vias de extinção. Porque cada dia que passa, você está a tornar-se mais parecido com Jesus. Alô? Então não ponha os olhos nas coisas que se desvanecem. Ponha os seus olhos naquilo que está a crescer na sua vida e na vida dos outros também. Amém. É isso que a graça nos ensina, não é viver de qualquer jeito, não, é levar uma vida que agrada a Deus.
Venha comigo a Romanos 6, versículo 14. O livro de Romanos é fantástico. Se você puder, você pode, é só você querer. Começa a ler a partir do versículo 5, este versículo 5, capítulo 5, perdão, 6, o 7 e o 8. Meu amado, você vai entender aqui a graça de uma maneira que se calhar nunca viu antes. Romanos 6, versículo 14. Olha o que diz. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O pecado não tem domínio sobre nós. Se ele não tem domínio sobre nós, é porque ele já teve algum dia. E a razão de Paulo dizer que ele não tem mais domínio sobre nós é que não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, o que a graça fez foi quebrar o domínio do pecado sobre nós. Lembram-se do que eu falei do capítulo 7 de Romanos, aquele homem debaixo da lei que quer fazer o bem, mas é levado a fazer o mal. Quantas vezes você mesmo aí, você disse assim, esta semana eu vou tirar um tempo para orar mais, ou para ler mais a Bíblia. E a semana passou e você não conseguiu nada. Vamos entrar em coisas mais sérias. Você se calhar discutiu com a sua mulher. E você foi lá para o canto e disse, ai, eu nunca mais faço isto. Ou disse-lhe alguma coisa que ela não gostou, que a ofendeu muito. E depois quando se reconciliam, não é? Você diz para ela, amor, eu juro pela alma da tua mãe. Cuidado, se ele disser assim. Ou pela saúde da tua mãe. Entende, la suegra? Vale. Pela saúde da tua mãe, que eu nunca mais te vou dizer esta palavra. Ok. Passou um mês, não sei o quê. Ou chegou lá um dia, os ânimos aqueceram e lá vai disto. E você diz, eu tinha dito que nunca mais ia dizer e eu disse. Já aconteceu com alguém aqui? Levanta a mão. Olha, eles estão... Por isso é que vocês se riram, não foi? Como é que ele sabe? É fácil isso, eu acho que isto toca quase a todos. Então, está a ver? Você não queria, prometeu que não faria, mas na hora do aperto, você fez. Faz lembrar o Pedro. Pedro naquela ceia, ele é figura da lei. Pedro, a pedra. Enquanto João, na última ceia, é uma figura da graça. E se você reparar, João diz que está com a cabeça reclinada sobre Jesus. Confiante no amor de Jesus por ele. Você sabia quem é o discípulo amado? Quem é? João. Como é que você sabe? Você leu. Mas quem é que disse que ele é o discípulo amado? Ele mesmo. Mateus não disse que João era o discípulo amado, Marcos, Lucas, mas João diz. E o discípulo que Jesus amava. A falar dele próprio 5 vezes. Mas sabe, à partida pode parecer algo presunçoso. Olha, esta é a mania que focinho de porco é tomada elétrica. Mas ele não está a ser presunçoso. Na verdade, ele está a expressar a consciência que ele tinha do amor de Jesus por ele. Porque ele também disse que Jesus, estando com os seus, amou-os até ao fim. Jesus amou todos da mesma maneira. Então Mateus também poderia dizer, e o discípulo que Jesus ama também estava lá. E o segundo discípulo que Jesus ama também estava ali. Mas não disseram. Porque nenhum deles tinha tanta consciência do amor de Jesus como João. Por isso é que ele escreveu lá na carta dele, João capítulo 4, 1 de João 4, 16. Ele disse assim, nós sabemos e cremos no amor que Deus nos tem. Está a ver? O conhecimento vem sempre
antes da fé. Você nunca pode crer além do que você conhece. Você não acredita no desconhecido. Você não dá crédito a uma pessoa que você não conhece. É só na medida do conhecimento que você tem que você confia. Então João sabia. Nós sabemos. E porque sabemos, cremos no amor que Deus nos tem. Então ali está João, junto de Jesus, confiante no amor que Jesus lhe tem. Mas Pedro, e eu digo que Pedro ali era símbolo da lei, porquê? Primeiro, ele está distante. Tão distante que quando Jesus disse, esta noite um de vocês me há de trair, Pedro está lá e diz que faz sinal para João, que estava perto de Jesus. Ei, psst, psst, toma! E João olhou. Sabe como é que é? Pega! E olha logo. É assim que se apanha um surdo. Quem é? Pergunta a ele quem é. E João, que estava recostado no ombro de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? E Jesus disse a João, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E diz que molhou, não é, o pão na sopa, ou lá o que era, e deu a Judas. E olhou e disse, o que tens a fazer, faz depressa. E Judas já foi. Diz a Bíblia que os outros não entenderam, achavam que Judas foi dar esmolas aos pobres. Mas João soube que ele ia traí-lo. Isto quer dizer o quê? Que quem está na lei não vai ver nem entender as coisas que aqueles que estão na graça vão perceber. Aquele que conhece a graça de Deus vai andar numa revelação, num nível de revelação que os demais não estão lá. Então Pedro levanta-se. Quando Jesus disse, esta noite todos vós vos escandalizareis em mim. Olha a lei, a pessoa debaixo da lei. Pastor, eu vou fazer isto. Eu vou construir uma igreja nova para si. Uma igreja nova, assim, tal. Vou pôr ar-condicionado até na garagem. Eu faço, está a ver? Eu vou fazer. Eu faço. Eu faço. É lei. Sabe o que é que vai fazer? Nada. Se calhar vai sair da igreja e ainda vai levar mais alguns com ele. Então Pedro levanta-se e diz, ainda que todos se escandalizem em ti, eu, porém, nunca. E perdeu uma oportunidade de estar calado, porque se ele não tivesse calado, se ele tivesse ficado calado, não teria ouvido o que ouviu. Mas sabe que foi de propósito? Porque o Senhor disse, darás a vida por mim? Antes que o galo cante, já 3 vezes me terás negado? Não, nunca! Está a ver? O homem debaixo da lei confia na sua autossuficiência, justiça própria. Nunca, jamais. E sabemos que, poucas horas depois, o galo cantou. Não quer dizer que foi o animal. Porque para já o galo é um animal imundo para o judeu. E ele estava no pátio da casa do sumo sacerdote. O canto do galo era o render da guarda. Ok? Não sei qual era a cerimónia que faziam, se tocava alguma trombeta ou não sei o quê. Então, antes da guarda ser trocada, Pedro já tinha negado a Jesus 3 vezes. E negou diante de pessoas que não tinham qualquer autoridade para lhe fazer mal. Isso é a lei. Por isso é que, quando Jesus aparece aos discípulos, antes, creio que é já a 3ª vez que lhes aparece, Jesus está na praia e Pedro, não é? Chega primeiro, atirou-se ao mar, mas não foi para fugir de Jesus. Foi para vir ter com ele primeiro, porque Jesus já se tinha reconciliado com ele. Ok? Mesmo eles disseram, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Cefas. Paulo diz que Jesus ressuscitou, apareceu às mulheres e depois a Cefas também. Então Jesus apareceu a Pedro e reconciliou com ele. Mas ali na praia, Jesus disse a Pedro, amas-me? Ele disse, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe 2ª vez, Pedro, amas-me? Tu sabes que eu te amo. Na verdade ele disse que gosta de ti, não é? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, amas-me? 3ª vez, ele ficou triste. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu gosto de ti. Apacenta as minhas ovelhas. O que é que Jesus está a dizer? Ei, Pedro,
Tu amas-me. Como disseste há uns dias atrás, que me amavas mais do que estes aqui? Amas-me mais do que estes aqui? Então, se tu queres mostrar que me amas, não digas o que tu vais fazer. Faz o que eu te digo. E já está. Faz o que eu te mando. E já está a prova de que me amas. Como ele antes tinha dito, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então nós ficamos a dizer, eu faço, eu vou e tal, Senhor, e tal, não sei o quê. Isso é lei. Você está a confiar em si próprio. Por isso é que Tiago disse, não digas, vou fazer isto amanhã, vou negociar, vou ganhar. Ei, se Deus quiser, tu vais fazer. Tiago está a chamar a atenção para nós não confiarmos em nós mesmos, mas confiarmos em Deus. Amém. Então a graça quebrou o domínio do pecado na nossa vida. Veja, um dia eu ouvi assim, somos pecadores salvos pela graça de Deus. Isto é uma afirmação contraditória em si mesma. Porque ou você é um pecador, ou foi salvo pela graça. Não dá para ter as duas coisas. Alô? Nunca mais pecadores. Ai, mas pastor, então, mas eu já pequei. Eu acredito que eu estou salvo, mas já pequei. Eu também. Mas isso não faz-se um pecador. Quantos aqui já correram atrás do autocarro? Quantos já correram à frente de um cão? Você vai buscar força nem sabe onde. Então eu concluo que você é um corredor. É um atleta. Não é? Mas você correu atrás do autocarro. Quem é que já correu para apanhar o filho que estava aí sozinho para a rua? Ou para outro perigo qualquer? Então, você é um corredor. Não? Claro que não. Isso não faz de si um corredor. Embora tenha corrido. Para você ser um corredor, você tinha que se dedicar diariamente à prática da corrida. Assim é com o pecado. O facto de você ter pecado não faz de si um pecador. Você errou e precisa arrepender-se, é verdade. Mas para isso fazer de si um pecador, você precisaria diariamente dedicar-se à prática do pecado. Então nunca mais pecadores. Antes pecávamos por natureza. Tinha domínio sobre nós. Hoje, se você diz assim, algum amigo seu que não é crente, o fulano chamou-me este nome assim, assim, assim. E ele diz, e tu o que é que fizeste? Não, eu abençoei a vida dele. Tudo que mundo és, devia ser comigo. Por que é que eles falam assim? Porque eles não entendem. A natureza que está dentro deles ainda é a natureza do pecado. Faço-lhe uma pergunta. Quem está a dormir, diga amém. Ok. A laranjeira é laranjeira porque dá laranjas ou ela dá laranjas porque é laranjeira? A laranjeira é laranjeira porque dá laranjas ou ela dá laranjas porque é laranjeira? Hã? O que é laranja? É o fruto. É o fruto. O que é o fruto? O fruto é o resultado final de um processo. Levou tempo para lá chegar. Mas é também a manifestação visível da natureza da árvore. Então a laranjeira não tem outro remédio senão dar laranjas. Mesmo que ela diga, este ano eu não dou laranjas, este ano eu vou dar maçãs. Maçãs. Não tem como. Quando chega a hora de começar a brotar, o que é que vai sair? Laranjas. Porque é a natureza dela. Está a ver? Por muito que a pessoa diga, eu não vou errar mais. Não, Senhor, eu vou andar uma vida direita. Prometa à mulher que vai andar numa vida direita. Prometa mundos e fundos. Quando a pessoa chega na hora H, frente a frente, como Pedro, acaba por fazer o que tinha dito que jamais faria. Porquê? É a natureza que está dentro. Mas quando nascemos de novo, oh, glória a Deus.
Somos a mesma árvore, por assim dizer, mas a natureza que está dentro de nós é outra. Não damos mais laranjas, agora damos o quê? Figos. Aleluia. Entende? É outro fruto que manifestamos. Por quê? Porque há outra natureza aqui. Enquanto o pecador quer dar outro fruto, ele procura pintar a laranja de amarelo para dizer que é maçã ou limão. Mas não tem como. É laranja. Mas quando nascemos de novo, não precisamos nos preocupar com o fruto. Ele vai brotar e vai manifestar-se. Essa natureza que está dentro de si vai manifestar-se a si mesmo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora, qual é a base da nossa relação com Deus? Quando nós dependemos de nós próprios, há pessoas que acham que a base da relação delas com Deus é o seu comportamento. Você já reparou que nós, por tradição, sabíamos isso? Para nos sentirmos bem connosco próprios, fazíamos até obras de caridade. Porque achávamos que com isso Deus ficava contente. Que Deus ia olhar para nós com aquele ar assim: meu filho, pois agora estou tão contente. A base da nossa relação não é a lei. A base da nossa relação com Deus e a base da relação de Deus conosco não é a lei. Por isso diz que sacrifícios e ofertas de sacrifício não lhe agradavam. Por quê? Porque não mudavam a natureza do homem. Quando nós pensamos que a base da nossa relação com Deus e da relação de Deus conosco é o que nós fazemos, nós ficamos numa relação de bem me quer, mal me quer. Eu lembro quando era criança, lá nos campos, perto da minha casa, a gente apanhava aquelas flores, não é? O mal me quer. A gente chamava-lhe os pampilhos, mas... E a gente ia tirando pétala a pétala, não é? Até para saber se a Margarida gostava de mim, se não gosta. A gente é bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Não, vamos buscar outra. Sabe que a relação do mundo cristão com Deus é assim? Hoje fui à igreja, bem me quer. Hoje dei o meu dízimo, bem me quer. Falei de Jesus a um vizinho, bem me quer. Aleluia. Discuti com a minha mulher, mal me quer. Hoje nem vou orar. Que cara é que eu tenho de chegar diante de Deus depois do que eu disse? Mal me quer. Disse ao senhorio que lhe pagava a renda até o dia 8, já é dia 10 e ainda não paguei. O dinheiro já está ali, mas esqueci, mal me quer. Está a ver? O que é que isto gera? Uma relação instável e insegura. Quando a todo o tempo a Escritura diz lá em Hebreus: cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos graça e acharmos misericórdia e socorro para o momento oportuno. Não há confiança para ir diante do trono da graça. Muito cristão, as primeiras palavras que dizem na sua oração é assim: Senhor, perdoa-me, Senhor. Oh, tem misericórdia de mim. Começa assim. Quando a Bíblia diz: cheguemos com confiança. Pai, venho à tua presença em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A ver? Andam sempre na misericórdia e privam-se da graça. Graça é diferente de misericórdia. Foco aqui, eu é que estou com a palavra. Mas não. Graça, veja, vamos começar. Misericórdia é não dar a uma pessoa o que ela merecia. E graça é dar à pessoa o que ela não merece. Entendeu? É diferente. Imagine que alguém lhe fez mal e alguém lhe roubou. E você tem misericórdia da pessoa.
Ela merecia ser denunciada e ir presa. Mas você não faz isso. Isso é misericórdia. Agora, graça está para além da misericórdia. Graça é você pegar em mais X e dizer, olha, eu sei que você me roubou, mas está aqui. Este sou eu que lhe dou. E dá à pessoa. Isso é graça. Porque deu o que ela não merecia. E foi o que Deus fez conosco. Amém. Diga, isto é graça. É a base da nossa relação com Deus. Abram a Bíblia ainda em Romanos 5. Está aí ao lado a ouvir a conversa. Versículo 19. Uau, olha aqui. Que coisa fantástica. 5:19. Dá vontade de dizer Romanos 5:19. Eles não sabem o que é isto. Os homens que anunciavam a lotaria, o número da lotaria, falavam assim. Então este versículo é a lotaria. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Aleluia. Justo, a palavra significa inocente. Não é boa pessoa, é inocente. Entendeu? Nós somos inocentes. Porquê? Porque o nosso pecado, os nossos crimes, vamos dizer assim, foram debitados na conta de Jesus. Ele pagou pelos nossos crimes e o Supremo Juiz declarou-nos absolvidos ou inocentes, como se o delito nunca tivesse sido cometido. Oh, glória a Deus! Amados, ninguém é pecador porque peca. O homem não é pecador por cometer pecados. A Escritura diz que o homem é pecador pela desobediência de um só. Você lê o capítulo 5, vai ver. Assim como o pecado entrou no mundo por um só, entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens e é por isso que todos pecaram. O homem peca, lá está, pela natureza que está dentro dele, que recebeu da desobediência de Adão. Mas o critério é o mesmo. Assim como pela desobediência de um, todos foram feitos pecadores, pela obediência de um também. Todo aquele que crê é feito justo, inocente. Aleluia! Então, nem você nem eu somos justos pela nossa própria capacidade, ou obediência, ou boas obras. Nós somos justos pela fé na obediência de Jesus. Somos justos pela fé na obra consumada de Jesus em nosso benefício. É isso que nos torna justos diante de Deus. Não mais as obras, mas a fé em Jesus Cristo. Amém? Aleluia! Agora, quase para terminar, a graça fez o que era impossível à lei. Como eu disse a vocês, isto é um apanhado, ok, geral. São 38 capítulos e estamos aqui a conversar quase há 1 hora. Faltam uns minutos. A graça fez o que era impossível à lei. Porquê? A lei condenava o pecador. Gálatas capítulo 2 diz que os que são da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não cumprir tudo quanto está escrito na lei. A lei, repito, condenava o pecador, não o pecado. A lei deu força ao pecado. Por isso é que o diabo estava armado com a lei. A lei não foi dada pelo diabo, foi dada por Deus. Mas como o diabo viu que a lei condenava o homem, ele usou a lei como arma para mantê-lo debaixo de condenação. Até hoje. Tu não mereces. Deus não te vai ouvir. Andas lá na igreja a fazer o quê? Para chegar a casa e falares assim com a mulher. Isso é condenação. Não é que você está à vontade, respeita a sua mulher, está aí mesmo errado, peça perdão a ela.
mas não fique debaixo de condenação. Alô? Era o que a lei fazia, condenar o pecador. E nós vemos isso em João. Eu acho, João capítulo 8. Vamos lá ler a história, só para vocês porem os olhos em cima. Vocês conhecem, mas pode ser que há um ou outro não conheça. João capítulo 8, mas certamente já ouviu falar. Quando os fariseus levaram aquela pecadora a Jesus. Versículo 2. Olha aqui. E pela manhã cedo tornou para o templo, Jesus, não é? E todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Isto aqui já tinha muito para dizer, mas não vamos entrar por aí. E pondo-a no meio, há uma analogia aqui muito interessante. A lei põe o pecado no meio. A graça põe Jesus no meio. Por isso ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu. Onde? No meio deles. Ele foi crucificado aonde? Diz a Escritura, no meio dos salteadores. Quando João olhou e viu o trono de Deus e diz, e o Cordeiro estava no meio do trono. Quando ele olhou e viu Jesus, diz que ele andava no meio dos 7 castiçais de ouro. O lugar de Jesus é o meio, a proeminência. Mas a lei dá proeminência ao pecado. Ok? Então, onde é que a gente ia? 2, é deste lado. Pondo no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério. Na lei mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E isto diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos, até aos últimos, e ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitou-se Jesus e, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Está a ver? O que a lei fazia, acusava e condenava, e os que viviam nela também. E ela lhe disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu tampouco te condeno. Vai-te em paz e não peques mais. Olhe para mim no instante, que há tanto para dizer aqui. E eu quero partilhar isso com vocês. Jesus estava onde? No templo. Não estava no campo, não estava no monte, no templo. Esta tradução é infeliz porque diz que ele escreveu com o dedo na terra. Porque o original é que escreveu com o dedo no chão. Sabe? É como se diz assim, olha, fulano caiu por terra. Não quer dizer que era terra, quer dizer que ele caiu ao chão. O chão do templo não era de terra, era de pedra. Pedra calcária. Ali vêm os fariseus e trazem a pecadora. E tirando o comentário do narrador, que é João, a ação de Jesus imediata, a eles dizerem, na lei Moisés mandou apedrejá-la, tu porém que dizes? Jesus baixa-se logo. Jesus já está a dizer algo, para quem tem ouvidos, para ouvir e olhos para ver. Quando lhe dizem, tu que dizes? Muitos pregadores dizem, o que é que Jesus estava a escrever? Eu já ouvi dizer assim, os pecados deles todos. Nós não temos como saber o que é que Jesus estava a escrever. Se fosse interessante saber, estava lá escrito. Então quer dizer que o que ele fez é o que ele quer chamar a atenção. Ele está a escrever com o dedo na pedra. E está a mostrar a eles assim, ó, está aqui quem escreveu a lei. E eles insistiram, Jesus levantou-se, respondeu-lhes, quem está sem pecado atira a primeira pedra. E o que é que voltou a fazer? Voltou a baixar-se e voltou a escrever com o dedo na pedra. Quantas vezes a lei foi escrita pelo dedo de Deus na pedra? 2. Sim? Quando Moisés desce com as primeiras pedras, viu o ídolo, partiu-as e depois subiu novamente para ir buscar outras.
outras tábuas da lei. Então Jesus está ali a mostrar a eles, ei, não me venham com a lei porque está aqui, olha o dedinho. Quem escreveu a lei? Alô? Então a lei condenava o pecador. Mas a graça fez o que era impossível à lei. A lei condenava o pecador porque não podia condenar o pecado. Olha aqui, Romanos 8. Romanos 8, versículo 3. Diz, porque o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, ou fragilizada, fraca, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Está a ver? A graça fez o que era impossível à lei. A lei condenava o pecador. A graça condenou o pecado e justificou o pecador. Aleluia! Glória a Deus! Apanhou? Lê o livro. Quero terminar só, eu fiz aqui uma lista de alguns contrastes entre a lei e a graça. Algumas diferenças, ok? A lei foi dada por Moisés, a graça veio por Jesus Cristo. A lei veio por intermédio do servo. Hebreus, no capítulo 3, versículo 5, diz que Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, mas Jesus como filho. A graça veio pelo Filho. A lei fazia servos. Gálatas, no capítulo 4, o apóstolo Paulo fala disso. Agar era o símbolo do Sinai. Gerava filhos para a servidão. Mas a graça veio por intermédio do Filho. A lei fazia servos, a graça fazia filhos. A lei foi dada para que o pecado abundasse. A graça veio para remover o pecado. Na lei, Deus exigia a justiça do homem. Na graça, Deus oferece a sua justiça ao homem. A lei estava baseada naquilo que o homem precisava fazer. A graça está baseada naquilo que Jesus fez. O ponto central da lei era o amor do homem a Deus. O grande mandamento, amarás o Senhor teu Deus de todo... Eles nunca amaram a Deus de todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Porque se o fizessem, nunca teriam pecado. Mas para a lei funcionar e não ser invalidada, como Deus disse que foi, o homem precisava amar a Deus de todo o coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Espera aí, perdi-me aqui. Ok. Agora, o ponto central da graça não é mais o amor do homem por Deus. O ponto central da graça e da nova aliança é o amor de Deus pelo homem. Aleluia. Mas a lei punia o pecador, a graça puniu o pecado. Na lei, Deus julgava o pecado dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Mas na graça, Deus apagou da sua memória o pecado. Deus não se lembra mais. Por isso, não fica a lembrar a Deus o pecado dos outros. Porque Deus nem se lembra. Vai ser complicado. Nem os seus. Ai, Senhor, eu fiz isto. O que é que estás a falar? Não, eu fiz aquilo naqueles anos lá. Nem tenho mais memória disso. Foi apagado. Glória a Deus. Mas, no dia em que a lei foi entregue, lá junto ao Sinai, 3.000 pessoas morreram por causa da idolatria, do bezerro de ouro. Mas sabe, pela graça, no dia em que o Espírito celebravam, que o Espírito Santo desceu, celebravam a festa do Pentecostes, que era a festa para celebrar a entrega da lei. Não foi por acaso que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Eles estavam a celebrar a entrega da lei. E 3.000 nasceram de novo. A lei constituiu vários sumos sacerdotes ao longo dos anos, porque pela morte eles eram impedidos de seguir. A graça constituiu um único sumo sacerdote, eternamente, para sempre, Jesus Cristo.
A lei, o pecador morria pelo seu próprio pecado. Na graça, aquele que não conheceu o pecado, morreu pelos nossos pecados, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Na lei, o caminho para a presença de Deus era mantido fechado pelo véu. Somente o sumo sacerdote entrava lá uma vez no ano para oferecer primeiro sacrifício pelos pecados dele e depois pelos pecados da nação. Na graça, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Temos acesso ao Pai e podemos chegar ao Pai com ousadia. É pela graça, não é porque você é boa pessoa, porque você faz tudo certo, é porque Ele o ama tanto, glória a Deus, que lhe deu acesso à sua presença. Amém? A lei oferecia uma herança terrena. O grupo de louvor pode subir, por favor? A graça, porém, oferece uma herança eterna, incorruptível. A lei mantinha a inimizade e a separação entre judeus e gentios. A graça derrubou a parede de separação e de ambos os povos fez um só, o povo de Deus, a igreja. Aleluia! Agora, posto isto, a minha pergunta é a seguinte: você quer viver na lei ou debaixo da graça? Então você escolhe. Então lembre-se, não depende de si. Com isto eu não quero dizer que você não deve se esforçar para fazer a sua parte. É requerido isso de nós. Mas sabe, a graça está sobre nós para fazer em nós e por nós o que nós mesmos, na nossa força ou capacidade, não temos como fazer. Então é bom que você confie inteiramente na graça de Deus e não em si mesmo. Amém? Vamos ficar de pé. Eu quero só fazer uma oração por vocês. Pode ser? Glória a Deus. Coloque a sua mão sobre o seu peito e deixe-me orar por si. Querido Senhor, glorifiquei-te aqui nesta manhã, porque entreguei a eles o que recebi de Ti. Dei-lhes a Tua palavra e eles creram nela. Senhor, então a Tua palavra opere na vida de cada um deles. Conforme está escrito, que a palavra opera naqueles que lhe dão crédito, naqueles que creram. Oh, que yatamai kando. É aquele que creu no seu testemunho, esse provou que Deus é verdadeiro. Aleluia. Oh, glória ao teu nome. Graças, Senhor. Graças, Senhor. Glória ao teu nome. Nós cremos no teu testemunho. Oh, graças, Senhor. E quando cremos no testemunho da tua palavra, então nós começamos a provar que tu és verdadeiro, que tu cumpres aquilo que tu prometes. Começamos a viver na nossa vida as tuas promessas, como Josué e Caleb viveram, ou como Abraão viveu e tantos outros. Oh, obrigado, Senhor. Glória ao teu nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro. Aleluia. Graças, Senhor. Amém. Amém.